Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iremos encerrar essa celebração nessa noite. Hoje nós iremos fazer algo um pouco diferente. Eu gostaria de passar algumas instruções antes que haverá nessa celebração. Mas você já percebeu aí os nossos avisos, recados? Eu quero reforçar aqui. Você que não é membro dessa comunidade e deseja fazer parte, dê o seu nome ali no final, após a celebração, tá bom? Você pode deixar lá o seu nome no balcão de informação ou durante a semana na secretaria da igreja. E também lembrando, nós já estamos com data marcada para a Festa das Nações. Vai se preparando, ajuda-nos a divulgar e vai se preparando também para nos ajudar. Iremos precisar de muitos voluntários, dia 5 e 6 de maio. Temos certeza que será um tempo muito especial para a glória do Senhor Jesus. Quero chamar a amada igreja a colocar de pé neste momento, por favor, meus irmãos. Nós iremos, com essa canção, você que veio preparado nessa noite para devolver o seu dízimo, sua oferta, louvar ao Senhor com o seu dízimo, sua oferta. Faça isso também durante este tempo de louvor, tá? Depois nós iremos passar mais algumas orientações, mas eu quero chamar você nessa hora a levantar suas mãos diante do Senhor. Senhor, tudo vem das tuas mãos. Tudo vem das tuas mãos. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, para cultuar o teu nome. E declaramos que o Cristo ressurreto é o Senhor deste lugar. É centralizado o teu nome neste lugar. Senhor, nós queremos nessa noite dar-te graças e louvores pela tua bondade, pelas tuas misericórdias. Nós te damos graça, declaramos, Santo Espírito de Deus, seja bem-vindo, Senhor, neste lugar, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor, queridos. O jugo do meu pecado é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Seis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, Rei dos Seis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Vamos declarar, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o
venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível. Tomou o meu, a minha cruz ele levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aplauda o nome dele. Aleluia, glória a Deus, glória ao teu nome, Jesus. A ti toda honra e toda glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor, meus queridos. Queremos mais uma vez desejar boas-vindas a todos, principalmente os nossos visitantes, nossos convidados. Sejam bem-vindos nessa casa de oração. Que alegria tê-los aqui. Algumas orientações importantes, irmãos, antes de começarmos o nosso musical da ressurreição. Nós queremos pedir a cooperação dos pais, nos ajudar com as crianças, principalmente com este corredor. Precisa estar livre o tempo todo por conta da administração que acontecerá, tá bom? Então nos ajude, por favor. Esse corredor precisa estar o tempo todo disponível para o acesso que estará acontecendo, tá joia? E chamo você assim, mesmo sentado, você pode manter-se assentado, mas com seu coração vibrando, adorando, glorificando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém, irmãos meus? Glória a Deus. Tenho certeza que tudo que há de acontecer nessa noite será tão somente para glorificar ao nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que assim seja, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, vamos louvar o Senhor. Caminho, a verdade e a vida. O Rei de Israel, ele é o Cristo. Vejam só, o chamaram de Messias. Ele era Deus feito carne. O chamaram de profeta. Ele não era um profeta, mas o chamaram assim.
Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Este verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele foi o sacrifício, o Cordeiro de Deus, o mesmo Deus que libertou o nosso povo do Egito. Tem sido fiel a nós até hoje. Seu amor não muda. Com ele veio o fogo, domínio e poder, vida para sempre. Do trono ele veio, reinar em majestade. Ele é o Cordeiro, o Galileu de Deus. Nós te damos honra. Nós te damos glória, nós te damos honra, nós te damos glória. O trono ele veio, com ele veio o fogo, domínio e poder, vida para sempre. Do trono ele veio, reinar em majestade. Ele é o Cordeiro, o Galileu de Deus. Nós te damos honra, nós te damos glória. Nós te damos honra, nós te damos glória. Que veio, seu nome é Jesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ele é o Cristo, o Galileu de Deus. Limpo Rei da glória, com majestade e luz, o caminho abriu.
Como sumo sacerdote, estou comandando a maior celebração para os judeus, a Páscoa. É a celebração pela libertação dos cativos do Egito. Em Jerusalém há muitas festas, cultos e sacrifícios. E eu estou envolvido em tudo isso. Mas aquela Páscoa foi bem mais complicada do que devia ser. Um fanático apareceu dizendo que poderia nos libertar dos romanos. Mas não era bem assim. Ele dizia ser o Messias e chegou na pior hora possível, a Páscoa. Quanta ironia! Pilatos precisava salvar o povo judeu. Luz do mundo, o caminho para o Pai. Ele disse que era a verdade, a vida e a ressurreição. Jesus ensinou, curou, amou, mas nós não sabíamos onde tudo começou. Jerusalém na Páscoa, ele seria importante de um jeito ou de outro. Nós estávamos prontos para qualquer sacrifício, ou ao menos pensávamos. Nós achávamos que o povo colocaria no poder. Comer a Páscoa com Jesus naquela noite. Quando eu estiver com ele novamente, a primeira pergunta que farei será sobre aquele jantar. Achávamos que era apenas uma parábola. Agora sei que não era. Estávamos ceando pela última vez com o Messias. Jesus passou o pão e o cálice e disse que o pão simbolizava o seu corpo e o vinho o seu sangue. E disse para que comêssemos e bebêssemos em memória dele. No peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, de outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim o vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés, enxugou com a dor. Naquele batismo estava todo o meu ser, partindo por mim pelo meu viver. Em seu mergulhar, as minhas
vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim pelo meu viver. Um divino amor, um sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim pelo meu viver. Um divino amor, um sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O meu Jesus estava em mim. Muito mais aconteceu naquela noite. Confesso que fiquei meio tonto. Tentei me lembrar o quanto Jesus nos amava, ou melhor, nos ama. A única coisa que eu tenho certeza agora é que quando Jesus passou o cálice, ele sabia exatamente o que iria acontecer. Mas, na sagrada celebração da Páscoa, o prenderam. A justiça do povo. Eles vieram ao palácio com tochas e trazendo Jesus. Por que tanto medo dele? Porque afinal queriam matá-lo? Através da história, quando a multidão caminha no meio-noite em direção ao palácio, é para derrubar o rei. Este foi meu primeiro pensamento e, pensando bem, eu estava certo. Jesus tinha a postura, a sabedoria e a dignidade de um rei, e parecia cuidar do seu povo da forma como o rei faria. Ele não merecia a traição de um dos seus discípulos e ser negado por outro. Esse foi um trágico sacrifício. Até certo ponto, eu pensei que foi por isso que Judas o traiu. 30 moedas, uma quantia muito alta. Era o que um centurião como eu ganhava em 1 ano de serviço. Foi o que Judas ganhou por trair Jesus. Mas eu suponho que não foi realmente pelo dinheiro que ele o traiu. Ele já tinha decidido trair Jesus muito antes de negociar até o preço. No jardim, quando eu acordei, vi os guardas do templo e Judas. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido enquanto eu dormia. Tentei me lembrar das coisas boas. Como Jesus conhecia os nossos erros e mesmo assim nos amava. Como ele ressuscitou a Lázaro. Como se livrou dos mercantes no templo. E no jardim, como? Como ele se rendeu sem lutar? Devo dizer, eu quase desejei que Jesus tivesse sido o rei dos judeus, pois assim ele entenderia a posição em que eu estava. Enfim, não tive escolha. Aquela não seria a primeira coroa a causar dor ao homem que ela estava.
Era uma multidão, ainda posso ouvi-los gritando, exigindo que Pilatos entregasse a eles o sangue de um homem inocente. Pilatos fez exatamente como nós queríamos. Jesus foi um blasfemador e nada mais. Queríamos o seu sangue ou a Páscoa seria profanada. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como um rei. Não era de rubi ou diamantes, mas era feita só de espinhos vis. Por que tratar um rei desta maneira? E por que fazer usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usar, mas por amor deixou seu lar real. Coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. Desiste facilmente. Ele quer fazer usar coroa tal, mas tenha isso sempre em sua mente. No Calvário o bem venceu o mal. A coroa Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez.
a Jesus, dito rei, ou a Zelote, ou a Barrabás, o Zelote agitador? Vocês decidiram. As minhas mãos estão limpas do sangue deste homem.
Ele não podia beber nada para amenizar a dor, mas eu faria qualquer coisa para amenizar a minha. A dor da vergonha de ter negado a Jesus. Eu faria qualquer coisa para ouvir ao menos uma vez que Ele me perdoa. Mas eu perdi essa chance quando o pregaram na cruz. Eu entrego meu espírito em tuas mãos. Está consumado. Está consumado. Sua história não acaba aqui. Minha vida pela sua. Foi o que fiz pra te fazer feliz. A cruz vazia te fará ter fé em mim. Se alegre hoje, viverei em seu coração pra sempre. Te alcançará, não há peste que possa te tocar, porque eu morri, mas voltei e livrei você de todo mal. Não há mal algum que te alcançará, não há peste que possa te tocar, porque eu morri, mas voltei e livrei você de todo mal. De todo mal. Está consumado. Sua história não acaba aqui. Minha vida pela sua. Foi o que fiz pra te fazer feliz. A cruz vazia te fará ter fé em mim. Se alegre hoje, viverei em seu coração pra sempre. Pra sempre. Sabem qual foi a maior farsa em tudo isso?
Eles pensavam que tudo estava acabado. Pilatos, Caifás, o povo e até mesmo seus próprios discípulos. Mas não era o fim. Era apenas o começo. Jesus não era apenas um homem. Servia em muitas regiões, vi muitas crenças de seus deuses. Não entendia muitas coisas a seu respeito, mas eu sei que ele era quem ele realmente dizia ser. Jesus era um rei. Os cravos não foram eles que os prenderam na cruz, muito menos os meus soldados. Ele se permitiu ser o sacrifício. Eu creio que se ele quisesse, ele teria descido da cruz. Mas há apenas uma razão para que ele tenha ficado lá: amor. Ninguém tanto me amou e
Faltava apenas um dia para a Páscoa e passamos a noite inteira acordada com aquele Nazareno. A celebração da Páscoa é importante demais para passar despercebida. Como mencionamos, a nossa salvação dependia do sangue de um cordeiro imaculado e era a responsabilidade do sumo sacerdote fazer o sacrifício. Por isso eu tinha que matar o cordeiro. Este ano, na Páscoa, o sumo sacerdote não somente reensinou a libertação do povo de Deus, ele foi instrumento da sua libertação. Eu acredito que ele tenha sido usado por Deus para sacrificar o sangue do meu filho Jesus, o Cordeiro Pascal, para que fôssemos salvos para sempre. Meu filho é o Messias, e ele não chegou como rei, guerreiro, mas como Cordeiro Imaculado, cujo sangue seria derramado para a libertação e salvação de todos os filhos de Deus. Jesus se entregou na cruz por nos amar. Do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. De Jesus, a sua dor, o seu sofrer, e tudo que ele passou por mim e por você. Tudo passará, e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou na cruz por nos amar. Do pecado ele nos libertou. Foi por amor que Jesus se entregou à cruz por nos amar. Do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor.
pode vencer teu sacrifício na cruz, nada pode vencer o teu amor, meu Jesus, nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Teu sacrifício na cruz, nada pode vencer o teu amor, meu Jesus, nada pode vencer teu sacrifício, Jesus, nada pode vencer teu sacrifício na cruz, nada pode vencer o teu amor, meu Jesus, nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou na cruz, por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há mundo, nada que vence esse amor. O que realizamos trará paz para Israel. Agora basta somente esperarmos a chegada do Messias, pois como está nas Escrituras Sagradas, ele pode chegar a qualquer momento. Se seguirmos as leis do templo, seu templo durará para sempre. A não ser, é claro, que você tenha ouvido Jesus dizer: destrua o templo e eu edificarei em 3 dias. Acho que nunca saberemos se ele poderá ou não edificar o templo em 3 dias. Este musical é uma mensagem que nos conecta com uma história há mais de 2000 anos atrás. E sinceramente, irmãos meus, há uma pergunta, aliás, há muitas perguntas, quando pensamos neste maior acontecimento de toda a história. Diante de tantas indagações, talvez podemos perguntar: por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Por que Cristo morreu? Podemos levantar muitas perguntas como essa, por exemplo, perguntar: quem foram os responsáveis pela morte de Jesus? Queremos saber quem é o culpado, quem foram os responsáveis pela morte de um justo, de um homem inocente, de um homem que não sequer encontrou nele uma culpa, um pecado. Ele era justo. A pergunta que eu faço, irmãos meus: e nós, quanto estamos envolvidos com a sua morte? O quanto eu e você estamos envolvidos com a morte de Jesus? Diante de um crime como este, é necessário fazermos uma investigação profunda na palavra, a fim de encontrar os responsáveis. E queremos fazer uma investigação. Bom, ao investigarmos a palavra, nós iremos encontrar o primeiro culpado. Este é Pilatos, o homem que nós podemos reconhecer que ele foi o culpado, sim, pela morte de Jesus. E sabemos qual foi o que mais o motivou ao fazer isso, sabendo que ele tinha autoridade, poder para impedir. E por que que ele não impediu?
simplesmente por essa palavra, por conveniência, simplesmente para agradar os judeus, para agradar e ter o apoio. E com isso ele foi infiel à sua consciência, ele negou a sua convicção. E quantas vezes negamos nossa convicção para agradar, por conveniência? Olhamos e analisamos que Pilatos sim foi o culpado pela morte de Jesus, porque naquela noite sua esposa teve um sonho e disse a ele pela manhã: não te envolvas com este homem, porque ele é justo, não se envolvas com ele. Mas não é somente Pilatos, irmãos meus. Ao fazermos uma apuração, uma investigação na palavra, nós iremos encontrar mais um responsável, ou responsáveis pela morte de Jesus. Estes são os sacerdotes judeus. Eles que, por algo que o motivou a fazer isso, é algo que muitas vezes tenta encontrar um espaço sobre o nosso coração. Sabe o que? A inveja. A inveja. Foi motivado por inveja de entregar a Jesus. Eles foram culpados. E eles fizeram isso não somente motivado por inveja. Quantas vezes golpeamos, traímos simplesmente por inveja? Eles traíram. Jesus, por mais o confrontou a sua hipocrisia e as suas religiosidades, no entanto, eles não cederam seus corações. E por inveja, Pilatos sabia disso, que por inveja eles blasfemaram ou levantaram falsos testemunhos para que em Jesus encontrassem nele alguma culpa. Mas não é somente eles. Olhamos e investigamos a palavra, iremos encontrar um terceiro culpado. Deste, nós muito bem conhecemos a história. O nome dele é Judas Iscariotes, aquele discípulo que andou com o mestre durante 3 anos, e ele traiu o mestre, ele cedeu a algo que muitas vezes eu e você somos tentados também: o dinheiro. Este foi o motivo que Judas Iscariotes se vendeu, por dinheiro. Ele foi culpado porque ele vendeu o mestre, ele entregou o mestre por dinheiro. É por isso que a palavra vai dizer a nós, um alerta, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas vezes nós também somos culpados pela morte de Jesus por causa do dinheiro, da forma que ele nos move, da forma que nós nos corrompemos, da forma em que nós nos permitimos, os meios que não preocupamos para obter o que tanto desejamos, tudo por essa vanglória. Mas há um quarto culpado sobre a morte de Jesus, e a palavra vai dizer para mim e para você: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Quem é o culpado? Somos nós, irmãos. E qual foi a causa, irmãos? As nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O castigo que trouxe a minha paz estava sobre ele. Como agora, irmãos, enfrentar a cruz? Como nós iremos enfrentar a cruz ao saber que nós somos responsáveis, nós somos culpados pela morte do Filho de Deus. Nós somos culpados. Como enfrentar esta cruz? Mas naquela manhã de domingo, uma voz trêmula, gritando, anunciando uma mensagem, e essa mensagem converteu o nosso coração para uma viva esperança. Essa mensagem dizia mais ou menos assim:
Aleluia, glória a Deus, Ele vivo está. Quem é o responsável pela morte de Jesus, irmãos? Foi um plano terreno ou foi um plano divino? Sim, pela palavra do Senhor nos ensina. Foi um plano eterno, foi um plano divino. Que o Senhor veio a essa terra a fim de dar a sua vida, nos reconciliar, nos salvar. Sim, Jesus, Ele nos deu o céu. Jesus, Ele nos deu um lugar onde nós iremos habitar para todo sempre com Ele. Jesus, Ele nos deu o Deus, o Criador, nosso Pai. Ele nos reconciliou. Não há quem foi o culpado. Foi um plano do Senhor, que voluntariamente Ele se entregou como um sacrifício vivo naquele altar, naquela cruz, que vivo está conforme Ele havia dito, e habita em nosso meio através do Espírito Santo. E Ele há de nos preparar para o encontro dEle, há de preparar uma igreja para o encontro dEle. Queremos nessa noite apenas ter um ensaio, como será aquele dia, onde nós iremos celebrar o Senhor ressurreto para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Eu quero chamar aqui os nossos irmãos, todos que participaram do musical. Nós vamos encerrar com essa canção, e eu quero chamar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos louvar o Senhor juntos, engrandecer ao Senhor com uma alegria. Se for um ensaio, talvez, mas nós iremos de todo o coração louvar aquele que vive, louvar ao nome de Jesus, glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por todos os elencos, todos os irmãos e irmãs que fizeram acontecer este musical, todos os irmãos de uma forma tão especial, que dedicaram tanto tempo, e tudo eles fizeram com amor, com zelo, com alegria, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós vamos juntos, irmãos meus, celebrar a Jesus, porque Ele está vivo para todo sempre. Aleluia! Escureceu e a terra tremeu, o céu se rasgou e o incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Morte, onde está a sua glória? Diga, onde está a sua vitória? Ouviu-se um brado, está consumado, o reino de Deus é chegado. Se Ele vive, se Cristo vive, se foi a noite agora amanheceu, porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Escureceu e a terra tremeu, não se rasgou, o incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Ó morte, onde está? Morte, onde está a sua glória? Diga, onde está a sua vitória? Ouviu-se um brado, está consumado, o reino de Deus é chegado. Se Ele vive, se Cristo vive, se foi a noite agora amanheceu, porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Se Ele vive, se Cristo vive, morreu a morte agora
porque Ele vive. Cremos no amanhã, cremos na esperança, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Se foi a noite, agora amanheceu, porque Ele vive na nossa espera, não é vão. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Morreu a morte, agora amanheceu, porque Ele vive na nossa espera, não é vão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, sim, Ele vive. É apenas um ensaio daquilo que será eterno, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nas suas mãos, receba a bênção do Senhor, que o seu coração continue transbordando dessa esperança, que a sua fé nessa noite seja fortalecida mais e mais, para enfrentar os desafios que nos reservam nesses dias. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre ti, sobre a igreja do Senhor hoje, que assim seja para todos sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, querido.